Saudações, galera. Estamos aqui para falar de matemática, mais precisamente de proporcionalidade. Ainda nesse clima de proporcionalidade, a gente vai hoje trabalhar com as regras de três, tá? Sabendo que as regras de três podem ser simples ou compostas. Nessa videoaula que a gente vai ver hoje, a gente vai falar das regras de três simples, saber como e onde devemos aplicá-la e trabalhar com algumas situações problema. Tudo bem? Acompanhe, por favor. Então nós temos aqui um breve histórico das regras de três simples que diz o seguinte: o primeiro uso sistemático da regra de três ocorreu provavelmente na China antiga, depois alcançou a Arábia através da Índia, onde os matemáticos tratavam pela mesma designação. Veja como dois grandes matemáticos hindus abordavam a regra de três. Vamos falar um pouco de Aryabhata, que foi um matemático hindu muito famoso, né, que viveu na época de 476 a 550. Então, na sua obra-prima chamada Aryabhatiya, Aryabhata escreveu a respeito de como encontrar um quarto termo de uma proporção simples. Então observa lá o que é que ele diz lá. Na regra de 3, multiplique-se o fruto pelo desejo e divida-se pela medida. O resultado será o fruto do desejo. Então você percebe como é bem peculiar da época, né? Até a forma como eles se dirigiam aos problemas era de uma forma assim bem até metafórica às vezes, né? Outras vezes um pouco fora desse contexto que a gente usa nos problemas hoje em dia, né? Então, partindo dessa ideia aí de Aryabhata, nós temos que A está para B, assim como C está para X, ou seja, o quarto termo está representado por X, que era o que ele pretendia calcular. Então, usando a propriedade fundamental das proporções, a gente multiplica aqui os extremos e diz que isso aqui é igual ao produto dos meios. Então, vai ficar A vezes X é AX, B vezes X é BC. B vezes C é BC. O A que está multiplicando o X no primeiro membro passa multiplicando, que aqui já está bem resumido, né? Então o X vai ser igual a BC sobre A, em que A é a medida, e B é o fruto, e C é o desejo, e X é o fruto do desejo, do qual estava se buscando, né, encontrar. Outro matemático hindu, chamado Brahmagupta, que viveu de 598 a 670, ele dizia o seguinte: olha essa outra estrutura do problema de Brahmagupta. Na regra de três, os nomes dos termos são argumentos, fruto e requisito. O primeiro e o último termos devem ser semelhantes. Requisito multiplicado por fruto e dividido por argumento é o produto. Olha esse linguajar mais complexo ainda, né? Porque é peculiar da época. Durante séculos, a regra de três simples, ou a regra de três em geral, mereceu grande consideração por parte dos mercadores. Seus vínculos com as proporções só foram reconhecidas no fim do século XIV. Bem, então a partir desse breve histórico assim bem resumido, vamos entrar agora de vez nas regras de três simples. Então acompanhe essa situação problema. A melhor maneira de a gente compreender é acompanhando um problema. Então diz aí: na extremidade de uma mola presa em um suporte no teto é colocada uma peça de massa 10 kg. Verificando-se, então, que seu comprimento inicial aumenta em 42 centímetros. Se colocarmos uma peça com a massa 15 kg na extremidade dessa mola, qual será o aumento do comprimento de sua deformação? Então esse problema está trabalhando com uma situação bem prática, que é uma mola presa em um suporte no teto, né? Você tem um suporte no teto, e uma mola presa nesse suporte. Na extremidade da mola, a princípio, é colocado um peso, né, de massa 10 kg, um objeto, um pedaço de metal talvez, de massa 10 kg, e você percebe que ao medir o tamanho da mola, aumenta em 42 centímetros em relação ao comprimento inicial. Tá? E se colocarmos um peso maior na extremidade dessa mola, ao invés de 10, de 15 kg, com certeza essa mola vai aumentar de tamanho, vai ficar maior de 42 ainda.
Não se sabe quanto, né? Mas com certeza ela vai ficar maior, porque quanto maior for o peso colocado na extremidade dessa mola, maior será a deformação da mola. Que é exatamente isso que o problema quer que a gente calcule. Qual será o aumento do comprimento de sua deformação, no caso da mola. Então, vamos representar por x o aumento do comprimento da deformação da mola. Para isso, organizamos o seguinte quadro. As massas usadas, primeiro foi de 10 kg, né, e ela provocou um aumento no comprimento da mola de 42 centímetros. Depois foi usada uma massa de 15 kg e eu quero saber qual foi o aumento de comprimento que ela provocou na mola, que eu tenho certeza que foi maior que 42, só não sei quanto, porque logicamente quando aumenta a massa colocado na extremidade da mola, aumenta o comprimento, já que elas são aqui, né, evidentemente, está bem claro, que elas são grandezas diretamente proporcionais, a grandeza à massa e o comprimento da mola, né? A lei de Hooke é uma lei da física a qual garante que, se duplicarmos a massa de corpo suspenso de uma extremidade da mola, o aumento da deformação da mola também duplicará. Logo, essas grandezas, como a gente já havia dito, massa da peça e deformação da mola, são diretamente proporcionais. Assim, os números 10 e 15 são diretamente proporcionais aos números 42 e x. A gente já tratou disso, né? Tanto números diretamente proporcionais como grandeza diretamente proporcionais em videoaulas anteriores. Se você precisar, procure, né, e assista novamente. Muito bem, então se são grandezas diretamente proporcionais, nós temos quando o peso, a massa na extremidade da mola é 10 kg, nós temos uma deformação de 42 centímetros. Quando o peso for de 15, a deformação é x. Então, como são grandezas diretamente proporcionais, a gente obedece a mesma ordem, 42 em cima, x embaixo, e 10 em cima e 15 embaixo, né? Que depois a gente vai verificar isso de outra maneira, que é uma outra forma também de a gente resolver. A gente costuma fazer uso de setinhas, né? Por exemplo, onde tem o x, a gente coloca aqui a setinha para baixo, né? E faz a análise, né? Quando o peso é 10 kg, a mola deforma 42 centímetros. Quando o peso é 15, ele aumenta, a deformação também aumenta. Então, se uma grandeza aumenta, a outra também, elas são números diretamente proporcionais. Então, a gente coloca a outra setinha no mesmo sentido da onde tem o x, para baixo, para indicar que elas são diretamente proporcionais. Tudo bem? Ok, resolvendo isso aqui, usando a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, 10 vezes x é 10x e 15 vezes 42 nós temos aqui, né, determinado. O 10 está multiplicado, está multiplicando, passa dividindo, então nós temos 15 vezes 42 dividido por 10. Ao fazer essa operação, a gente vai obter que x é 63, ou seja, o aumento do comprimento da mola, quando você coloca um peso de 15 kg, né, uma massa de 15 kg na extremidade, vai passar a ser de 63 centímetros, confirmando que é maior do que a anterior, que era de 42, né? Então, quanto maior a massa colocada na extremidade da mola, realmente maior será a deformação dela. Vamos observar um outro exemplo aqui, um outro caso. Em um treino de automobilismo, um piloto fez parte do percurso em 18 segundos. Parte desse percurso ele levou 18 segundos, né? Registrado pelo cronômetro, com uma velocidade média de 200 km por hora. Se a velocidade média fosse de 240 km por hora, fosse maior, qual seria o tempo gasto nessa parte do percurso? Então, a grosso modo, vamos analisar o seguinte. Esse percurso que ele fez, né, e levou 18 segundos quando ele estava com velocidade de 200 km por hora, né, com essa velocidade ele levou apenas 18 segundos. Se ele aumentasse a velocidade para 240, o que você acha? Ele faria esse mesmo percurso num tempo maior de 18 segundos ou menor? Exatamente. Ele faria esse percurso num tempo menor de 18 segundos. Porque quando você aumenta a velocidade, o tempo que você leva para fazer esse percurso diminui. Basta você pensar a distância da sua casa para a escola.
né? A distância da sua casa para a escola, ela não aumenta nem diminui, ela é a mesma. Então, se para você ir no certo dia da sua casa para a sua escola de bicicleta, você vai com uma certa velocidade, você leva um certo tempo. Se você, no outro dia, você vai com uma velocidade maior, você vai levar menos tempo. É por isso que quando a gente está com pressa, que a gente quer chegar mais rápido no local, a gente aumenta a velocidade. Porque com o aumento da velocidade, eu reduzo o tempo que eu levo para chegar no meu destino. Se eu não estou com pressa, eu diminuo a velocidade, que eu vou levar mais tempo para chegar no meu destino. Tudo bem? Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra inevitavelmente diminui e vice-versa. Então vamos representar por x o tempo procurado. Se duplicarmos a velocidade inicial do carro, o tempo gasto no percurso cairá pela metade, e assim por diante. Logo, as grandezas são inversamente proporcionais, como eu havia dito, né? Assim, os números 200 e 240 são inversamente proporcionais aos números 18 e x. Tá bem? Então, como nós temos aqui, se nós fôssemos trabalhar com setinha, iríamos colocar onde tem a coluna do x, iríamos colocar uma setinha para baixo. E vamos analisar como a distância, como o tempo e velocidade são grandezas inversamente proporcionais, né? Porque se eu aumento a velocidade, o tempo tende a diminuir, então se elas são inversamente proporcionais, a setinha aqui seria ao contrário, ela estaria na outra ordem, né? Então nós poderíamos escrever que 18, né, em cima, desculpe a caligrafia porque é muito ruim escrever de mouse, estaria para x, assim como a outra razão seria, em vez de 200 sobre 240, seria 240 está para 200, né? Ficaria aqui ao contrário. Tá? Por quê? Então daí você observa aqui, aqui nós mantivemos a primeira e trocamos a segunda, o que vai dar no mesmo, tá? Basta que nós lembremos que deve ser trocado uma das razões quando elas forem inversamente proporcionais. Tá bem? Então nós temos aqui 200 está para 240, assim como x está para 18. Quando usarmos a propriedade fundamental das proporções e multiplicarmos 240 vezes x, dá 240x. E 200 vezes 18, nós temos aqui indicado. 240 que está multiplicando passa para baixo dividindo, então nós temos que x é 3.600 dividido por 240, que isso aqui vai dar 15. Portanto, a resposta desse problema aqui é o seguinte: se ele aumenta de 200 para 240 km por hora a velocidade, né, o tempo que ele vai levar vai ser um tempo inferior a 18, vai ser um tempo de 15 minutos. Tudo bem? No caso 15 segundos, porque lá tem segundo, né? Ficou claro, gente, a relação entre as grandezas diretamente e inversamente proporcionais? Então isso que é a regra de 3 simples. A gente, para padronizar, a gente coloca uma setinha para baixo, onde tem a coluna do x, e compara as grandezas. Se elas forem diretamente proporcionais, na outra coluna a gente coloca a setinha também para baixo, no mesmo sentido, e não muda nada. Se a gente perceber que as grandezas são inversamente proporcionais, aí a gente muda a setinha da outra coluna, né? Trocando, alterando a ordem dos elementos da segunda razão. Tudo bem? Então agora é tarefa de aprendizagem, é vocês que vão trabalhar. Vocês vão ler esses 2 probleminhas, tá? E vão resolver, por exemplo, diagramar é determinar a disposição de textos e imagens em uma página de um livro, jornal ou revista, por exemplo. Para diagramar um livro que tem 45 linhas em cada página, são necessárias 280 páginas. Quantas páginas com 30 linhas seriam necessárias para diagramar o mesmo livro? Então esse é um problema de regra de 3 simples. Segunda questão. Para construir a cobertura de uma quadra de basquete, 25 operários levam 48 dias. Se fosse construída uma cobertura idêntica em outra quadra e fossem contratados 40 operários com as mesmas qualificações que os primeiros, em quantos dias a cobertura estaria pronta? Você vai ter que arrumar essa regra de 3 simples, né, para a linguagem matemática e resolver. Terceira questão. Para azulejar uma parede retangular que tem 19,5 metros quadrados de área, foram usados 585 azulejos. Quantos azulejos iguais a esses seriam usados para cobrir uma parede que tem 15 metros quadrados de área?
Quarto problema, um pequeno avião voando a 450 km por hora leva 4 horas para ir da cidade A até a cidade B. Que tempo gastaria outro avião para percorrer o mesmo trajeto se sua velocidade média fosse de 750 km por hora? Quinta questão. Com o auxílio de uma corda que julgava ter 2 metros de comprimento, medi a extensão de um fio elétrico e encontrei 80 metros. Descobri mais tarde que a corda media, na realidade, 2,05 metros. Qual a extensão verdadeira do fio elétrico? Tudo problema de regra de 3 simples. Depois que você resolver, você compara as suas respostas com as respostas daqui da videoaula. Se tiver tudo igual, você acertou tudo, parabéns. Se alguma resposta que você encontrou divergir, né, dessas respostas daqui do gabarito, é porque você infelizmente praticou algum erro, né, em algum cálculo, alguma interpretação do problema. Então eu aconselho você a fazer novamente com mais atenção, que eu estou certo que você vai acertar. Muito bem, então não esqueça de dar like, se inscrever no canal e deixar lá seu comentário, hein? Tá? É dessa forma que a gente vai manter o canal funcionando. O tema da próxima videoaula será a regra de 3 composta. Tá bem? Então estuda. Estuda que a vida muda. Até a próxima.